Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 36. Então, eu terminei o vídeo anterior dizendo que retornaríamos a esta questão porque eu não concordo com porque eu não concordaria com o que Ramatiz havia dito. Então, vamos voltar à questão novamente. Ele aqui diz assim: às vezes, o feiticeiro ou o magista são os menos culpados disso. Porque a sua ação nefasta é praticada a pedido ou sob o comando de outras vontades mais despóticas e cruéis. Você entende que, de alguma forma, eu não vou dizer que a Matiz está querendo isentar o feiticeiro, o magista, não estou querendo com isso dizer. Mas você há de convir comigo que se você procura um magista ou um feiticeiro para fazer uma feitiçaria contra alguém e você não encontra na sua cidade, você há de convir comigo que você vai acabar desistindo daquele projeto. Não é verdade? Então, tanto um quanto o outro, eu posso dizer assim, tanto um quanto o outro não presta, com todo respeito. Tanto aquele que busca o feiticeiro ou magista, quanto o magista e o feiticeiro são todos do mesmo nível. São seres desequilibrados, desqualificados, são seres subjugados, são seres imantados pelas trevas, pelo anticristo. Porque um está ali como uma víbora à espera da vítima, que é o camundongo. Você entendeu? E o camundongo, isso é psicologia, raciocínio. E o camundongo, ele sai da toquinha dele pensando assim: vou procurar comidinha. Mas ele está com a barriguinha cheia, então por que ele não fica em casa? Vai caçar sarna para coçar. Lá na frente ele encontra com a víbora ó nele. Injeta ali a peçonhenta no seu corpinho. Então você há de convir comigo que se não existisse, entre aspas, né? Se não existisse, entre aspas, o feiticeiro, o magista, o camundongozinho, ele podia ir para lá, para cá, que ele não receberia uma peçonhenta no organismo? Ah, Matias, vamos analisar isso, viu, meu filho? Vamos analisar. Porque senão o chinelo come. Oxe, se come. Mesmo no vosso... Aí ele dá uma sequência, olha para você ver. Mesmo no vosso mundo, há leis que punem severamente tanto os agentes criminosos como os seus autores ou mandatários intelectuais.
Então você observa. Eu não sei se você conseguiu entender. No princípio, ele diz uma coisa. No final, ele volta atrás. Então, aqui, se a pessoa não tem lá malícia, se ele não raciocina, ele acaba comendo gato por lebre. Porque observa, às vezes o feiticeiro ou o magista são os menos culpados. São os menos culpados. Ora, o trabalho de feitiçaria e de magia só é realizado porque existe o feiticeiro e o magista. Sem a existência dos dois, não é possível. Porque quem os procuram é porque não tem conhecimento daquelas técnicas de manipulação de energias deletérias. Você entendeu? Por isso que eu não concordo com a Matias nessa questão. Mas aqui, sequência, ele já entra em controvérsia. Ele já fica meio que sem rumo. Entendeu? Agora, com todo respeito, eu acredito que certas questões não é de autoria do espírito Ramatiz, e sim de autoria do personalismo do próprio médium na época Hercílio. Você entendeu? Porque Ramatiz, ele não psicografava através do médium. Não. Ele radiava a mente do médium. O médium sentia a inspiração, no entanto, as perguntas era o próprio Ramatiz que as fazia. Então ele mentalizava, por exemplo, assim: quereis dizer que os feiticeiros, magistas negros... Você está entendendo? Ele mesmo que interrogava o espírito Ramatiz. E Ramatiz o irradiava. Transmitia através da inspiração, através da intuição, a resposta. Agora, a comunicação através da inspiração e da intuição é muito perigosa. Por quê? Porque 99% o médium ele pode influenciar na mensagem através do seu personalismo. Ele pode interferir na mensagem do espírito, introduzindo o seu personalismo. Aquilo que ele concorda com aquilo que ele não concorda. Por mais que o espírito irradia, por exemplo assim, 1, 2, 3. Ele capta o 1, 2, 3. Mas ele, através do seu personalismo, ele pensa assim: eu não vou colocar 1, 2, 3, eu vou colocar 4, 5, 6. Lamentavelmente, isso acontece muito no mundo. Agora, quem é que tem coragem de pôr a cara que a tapa
como eu coloco. Ora. Então, olha só para você ver a contradição. Olha só. Mesmo no vosso mundo há leis que punem severamente tanto os agentes criminosos. Vamos analisar. Quem seriam os agentes criminosos perante a justiça divina? Seriam os feiticeiros e os magistas. Raciocina? Como os seus autores ou mandatários intelectuais. Que isso quer dizer? Aqueles que vão até o magista e o feiticeiro. Ora, como que aqui ele esclarece dessa forma e no princípio da pergunta ele isenta praticamente os magistas e os feiticeiros de culpa. Está aqui. Às vezes, o feiticeiro ou magista são os menos culpados disso. Porque a sua ação nefasta é praticada a pedido ou sob o comando de outras vontades. Então, o magista e o feiticeiro são culpados. Mas aí é que mora a questão. Ele isenta os magistas e os feiticeiros e joga praticamente 90% da culpa naqueles que contratam o magista e o feiticeiro, mas depois ele continua: mesmo no vosso mundo há leis que punem severamente tantos os agentes criminosos. No caso, agentes criminosos, neste caso aqui, seria os magistas e os feiticeiros, como seus autores ou mandatários intelectuais. Aqueles que buscaram os magistas e os feiticeiros. É fácil compreender. É só raciocinarmos. Sequência. Em outro capítulo desta obra, já explicamos que o feiticeiro, na realidade, abrange todo o prejuízo que parta de qualquer ato ou campo de ação humana. Assim, pois, há o feitiço mental, que se pratica pelo ciúme, inveja ou despeito, pela felicidade alheia, o feitiço verbal criado pela crítica antifraterna, pela calúnia, maledicência, pelo falso julgamento ou traição, a amizade. Finalmente, há o feitiço propriamente de natureza física ou material, que é praticado pela chamada bruxaria ou magia negra, através de objetos preparados pelos entendidos que passam a funcionar como interceptores dos fluidos vitais e magnéticos das vítimas enfeitiçadas. Mais uma. Eu não sei se você conseguiu captar novamente a contradição. Mais uma vez ele se contradiz. Eu vou repetir. Às vezes o feiticeiro ou o magista são os menos culpados disso. Agora eu vou pular lá para baixo. Quando ele diz assim, ó, em outro capítulo desta obra já explicamos que o feiticeiro, que o feitiço, na realidade abrange todo o prejuízo que parta de qualquer ato
ou campo de ação humana. Você observou a contradição? Tudo que está aqui está muito bem esclarecido, condiz, sim. Porque todos esses fatores aqui na bruxaria, na feitiçaria, na magia negra, tudo está correto. Porque são mentes desequilibradas. Mas a contradição é que não está correta. Então nós precisamos ficar muito atento a estas questões. Eu só não vou considerar apócrifa, até agora eu não vou considerar não apócrifa, essa mensagem aqui. Porque tem muitas coisas aqui que são esclarecedoras. Então vamos pensar assim, eu estou bateando essa terra aqui. Eu estou conseguindo achar algumas farpinhas de ouro. Muito importante. Mas se continuar, logo eu já vou descartar já e dizer, é apócrifo. Porque existe um ditado corretíssimo. É preferível que... Não sei se você já ouviu dizer isso. É preferível renegar 99 verdade que aceitar uma mentira. O que isso quer dizer? A pessoa vai dizendo a você verdade. Tudo que a pessoa fala é verdade. 99 verdade. Mas a número 100 é mentira. Então é preferível você não aceitar as 99 verdade que aceitar uma mentira. Porque uma mentira é como o coalho. Você já parou para analisar? Você sabe o que é o coalho. Ainda mais a mulher, por exemplo, ela conhece o coalho. Não é verdade? O coalho é nada mais que um fungo, uma bactéria, né? Então você quer fazer um queijo, preparar um queijo, você sabe disso, eu estou só apenas comentando. Você pega lá 50 litros de leite e coloca algumas gotinhas de coalho dentro daquele leite. Mexe bem para você ver no outro dia o que aconteceu com aquele leite. Ele vai estar todo empedrado, todo talhado, como se diz, né? Todo coagulado. Então, é a mesma coisa, 99 verdade e uma mentira. Você já ouviu aquele outro ditado também? Que um porco sujo no meio dos porcos limpos, ele acaba sujando todos aqueles que estão limpos. É a mesma coisa também. Por isso nós temos que ficar bastante atento. Não é porque um espírito, como o Ramatiz, nós temos que raciocinar. A interferência do médium, a interferência do ambiente. Todo médium está sujeito. Eu posso dizer a você com todo respeito que na atualidade os não sujeitos às influências negativas foi Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco,
o nosso irmão Carlos Bacelli. Você entendeu? Na atualidade agora, no ano de 2021, começo. E nós não podemos assim, com todo respeito. Nós temos outras pessoas geniais e preferimos não dizer o nome, mas não passa-se de umas 5 pessoas só no Brasil. Então é necessário, no corpo físico, encarnados, viu? Porque desencarnado, mas Chico Xavier já desencarnou. Não, mas o legado dele continua. Quem pode falar mal de Francisco Cândido Xavier? Ninguém tem essa capacidade. Então, olha só para você ver. O câncer, como karma consequente de prejuízo ao semelhante, reúne sob suas garras temíveis tanto aqueles que operam diretamente na forma de agentes de magia maléfica, os seus contratantes ou mandatários intelectuais, assim como todos os espíritos que, nas encarnações passadas, foram acumulando toxinas pela subversão do elemental primário no uso do enfeitiçamento mental ou verbal. Olha para você ver. Aqui, o que ele disse no início, isentando o que menos tem culpa é o magista e o feiticeiro, ele não pôde sustentar isso até agora. Você entendeu? Porque olha só para você ver. O câncer, como karma consequente de prejuízo ao semelhante, reúne-se sob suas garras temíveis tanto aqueles que operam diretamente na forma. E quem é que opera diretamente na forma? O feiticeiro e o magista. Aquele que se diz macumbeiro e tudo mais. Então, ele não pôde sustentar. Ramatiz não pôde sustentar o que disse no começo. Você está entendendo, né? De agentes de magia maléfica, os seus contratantes ou mandatários. Contratantes ou mandatários. Intelectuais, assim como todos os espíritos que nas encarnações passadas foram acumulando toxinas pela subversão dos elemental primário no uso do enfeitiçamento mental ou verbal. Então, olha só para você ver que ponto chega os indivíduos. Tanto nesta enfermidade, que eclode-se na matéria física, quanto esta enfermidade que encontra-se na matéria perispiritual e que irradia todo o seu eu energeticamente, fluidicamente, como um odor. Esses fluidos maléficos, eles inundam o eu como um odor fétido. E só depois que você toma banho é que você consegue se livrar daquele mau cheiro. E esse banho
É o banho da reforma. É o banho da transformação pessoal, moral, a mudança de hábito, de comportamento. Nós vamos para outro vídeo.